REACH, que eu cito em meu voto. Aí a curiosidade, né, Elisa? Acho que vale a pena, o REACH, né? Isso, REACH é uma palavra que vem da língua inglesa que significa ordem ou mandamento. Então, todas essas ações que delas são proferidas ordens judiciais, como, por exemplo, neste caso, um habeas corpus, onde teve um recurso em habeas corpus, então o juiz, ele concede uma ordem de liberação da pessoa, ou seja, habeas corpus é contra prisões ilegais, aquelas prisões que com certeza vão privar a pessoa de um direito seu de liberdade. Então, por exemplo, um mandado de segurança também nós podemos considerar como um REACH, justamente porque dali sai uma decisão de ordem mandamental para que alguma autoridade ou alguém passe a fazer aquilo que a determinação judicial mandou. O REACH of mandamus, no caso, Isso. né? É interessante até, assim, para explicar para os telespectadores essa própria dinâmica dos votos, da própria linguagem que é utilizada, porque, inclusive, há expressões que são sinônimas para falar de recursos ou de ações diferentes que são utilizadas ao longo do processo. Às vezes, mas isso que ele está falando, não, é daquele processo especificamente, é uma referência a outra, apenas uma curiosidade neste caso. Estabelecidas estas questões, vamos ao final do voto do ministro relator neste processo, Joaquim Barbosa. O artigo 1º, inciso 1º da Lei 8.107, estabelece como requisito fundamental para a adequação típica a ocorrência efetiva da redução de tributo pelas condutas descritas no tipo, ou seja, deve claramente existir a obtenção de decréscimo ou eliminação do crédito tributário, ao passo que o artigo 2º, inciso 1º da Lei 8.137 é um crime formal, ou seja, independe da auferição de vantagem ilícita em desfavor do fisco, bastando a omissão de informações ou a prestação de declaração falsa, não demandando a efetiva percepção material do ardil aplicado. Assim, a diferença fundamental entre ambos os tipos penais está no grau de lesividade da conduta, pois no artigo 2º o legislador se contenta meramente com a prestação omissiva ou falsa de declaração. Assim, considerando que a portaria de instauração do inquérito número 985 dispõe claramente que o procedimento investigatório tem, aspas, o escopo de apurar o possível crime do artigo 2º, inciso 1º da Lei 8.137, a decisão definitiva no processo administrativo é desnecessária para a configuração da justa causa necessária à persecução penal. Ante o exposto, eu acolho os embargos declaratórios, emprestando-lhes excepcionalmente efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, de forma a permitir o prosseguimento do inquérito policial número 985. É como voto. E este voto, Lídia, foi seguido pelo plenário, ou seja, o sentido mais prático, diretamente, seria no sentido do prosseguimento do inquérito policial. Mas nos detalhes, quais os efeitos que foram aplicados? Na verdade, quando a acusada, a indiciada, que no caso ela fez esse recurso em habeas corpus, uma das alegações dela, dessa presidente da cooperativa, era justamente de que havia um processo administrativo apurando se o crime foi praticado. Então, na visão dela, por ter um processo administrativo, não poderia ter sido iniciado o inquérito. Só que, se o crime é material e depende de um resultado específico, realmente a Lei 8.137 diz que precisa primeiro ter um processo administrativo para apurar se o resultado aconteceu, para que depois houvesse a investigação policial. Essa é a alegação dela. Mas o Ministério Público fez um argumento e mostrou aos ministros do Supremo que o que está sendo investigado é o crime do artigo 2º, inciso 1º, que não é crime material, ou seja, não precisa efetivamente de um resultado, portanto, não haveria necessidade do processo administrativo, mas sim estava investigando um crime formal, que basta uma mera conduta, ou seja, não há necessidade de nenhum resultado, de auferir nenhum tipo de vantagem econômica indevida, portanto, o inquérito poderia prosseguir sim, independente do processo administrativo já ter terminado ou não. Houve esse convencimento por parte do ministro Joaquim Barbosa e ele votou no sentido de dar andamento, ou seja, aquela decisão anterior do Supremo de que o inquérito deveria ser trancado em relação a essa investigação, foi modificada, daí os efeitos infringentes desses embargos, e o inquérito vai continuar agora com seu prosseguimento
prosseguimento normal para investigar realmente se essa pessoa praticou o crime previsto no artigo 2º, inciso 1º da Lei 8.137, que é a Lei de Crimes contra a Ordem Tributária. Decisão, portanto, tomada na sessão plenária da quarta-feira, dia 23 de setembro de 2009, plenário do Supremo Tribunal Federal. E depois do intervalo, você vai ver uma discussão que continua no plenário do STF. Há limites para a jurisdição do Supremo Tribunal Federal no que se refere a extradições? Você confere daqui a pouquinho em síntese. Estamos de volta com o último bloco do programa Síntese de hoje. Estamos acompanhando, revendo os destaques da sessão plenária da quarta-feira, dia 23 de setembro de 2009. Um dos destaques, sem dúvida, desta sessão plenária foram os embargos de declaração na extradição 1122. Relator, ministro Carlos Aires Brito. Elior Noam Ren ou Eliahu Abu Hazerá versus governo de Israel, justamente porque se tratou de uma extradição que foi pedida pelo governo de Israel e houve apresentação destes embargos de declaração no sentido de tentar se modificar, atacar a decisão tomada no sentido de conceder a extradição. Nós acompanhamos em direto do plenário e também aqui no Síntese o julgamento dessa extradição que dá origem a estes embargos. Segundo, inclusive, o próprio telespectador pode conferir até no site do Supremo Tribunal Federal, existe a possibilidade de se checar pelo número do processo, extradição 1122, e também o Notícias, que está lá, você pode clicar no site do Supremo Tribunal Federal com detalhes a respeito da cobertura completa da Secretaria de Comunicação Social. O site do Supremo Tribunal Federal tem diversas informações sobre o processo. A extradição foi autorizada pelo plenário do Supremo, especificamente no dia 21 de maio, em votação unânime. No caso, o extraditando foi acusado de, na companhia de mais 4 pessoas, ter submetido 8 crianças a intenso sofrimento físico e mental por supostamente estarem possuídos pelo demônio. Entre os métodos de tortura estão agressão física, espancamentos na cabeça, na face, queimadura nas mãos e diversos castigos. Um dos menores submetidos ao tratamento, entre aspas, essa expressão tratamento, perdeu permanentemente a consciência e se encontra em estado vegetativo. Bom, Lídia, nesse caso ele rendeu uma repercussão muito grande, inclusive internacional, houve uma ampla cobertura e houve a apresentação agora deste recurso contra esta decisão, que aliás foi uma decisão que inclusive gerou um trabalho, inclusive de diligência, que foi determinado pelo Supremo, porque havia um questionamento até sobre a autoridade do governo de Israel para pedir a extradição, já que os fatos, essas acusações, se deram em uma região que teria a jurisdição da chamada Autoridade Palestina. Houve uma diligência determinada pelo ministro relator da extradição, o ministro Carlos Aires Brito, e o processo agora voltou ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, até na época dessa requisição de diligência, o processo ficou suspenso por um determinado período para que o Ministério das Relações Exteriores averiguasse realmente se o país, Israel, no caso, quem pede a extradição, teria esse poder de fazer o pedido de extradição. Até porque não há entre Brasil e Israel um tratado de extradição. Foi feito um pedido mediante promessa de reciprocidade, como acontece nesses casos. No caso, Ren, o extraditando, reclamou por supostamente não ter sido citado no idioma nativo, o hebraico, e ainda disse que a possibilidade de participação no processo foi reduzida porque uma das audiências teria ocorrido numa sexta-feira. Como os judeus se recolhem desde as 17h21 da sexta-feira para o Sabá ou Shabá, o dia santo, ou no sábado, ele estaria impedido de participar do próprio julgamento. Lídia, além dos argumentos de defesa do extraditando, ainda surgiram 2 pedidos analisados em plenário, um da Polícia Federal Brasileira e outro do governo israelense. Aí eu lhe pergunto, como é que isso pode ser julgado, essas questões que surgiram de outras partes, ou no caso da polícia, não propriamente parte, mas assim, um organismo que participou do inquérito. Como isso pode ser julgado, participou do inquérito, participou da investigação que gerou, inclusive, a própria extradição, como isso pode ser julgado em um recurso apresentado pelo extraditando? Na verdade, o recurso do extraditando, esses embargos, eles visam sanar essa possibilidade de não ter participado do seu julgamento ou não ter sido citado em hebraico. Nesse meio, vieram petições da Polícia Federal e do Estado de Israel,
onde o ministro relator aproveitou, já que houve esses embargos de declaração